Muito boa tarde, pessoal do Desafio Fitness. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou tratar um pouquinho sobre o tema aditivos alimentares, que é super importante a gente saber um pouco a respeito, para a gente até mesmo ter uma prioridade, uma melhora na hora da escolha dos alimentos, tá ok? Então vamos lá. O que seriam aditivos alimentares? Aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito é qualquer ingrediente adicionado de forma intencional aos alimentos sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar algumas características do alimento, sejam elas características físicas com relação a sabor, a textura, sejam características químicas, né? A gente sabe que os alimentos, a química dos alimentos ela é composta basicamente por alguns elementos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? E outros em quantidades menores. São os elementos principais, tá ok? Então esses elementos eles se unem e formam as moléculas, né? E daí a menor partícula do alimento é a molécula e várias moléculas vão se formando até formar o alimento completo. E tem também as características biológicas, né? Com relação à microbiologia, aos micro-organismos, né? Os alimentos eles são utilizados pelo nosso organismo para realizar o metabolismo, ou seja, para ajudar na manutenção e no crescimento dos tecidos, além de fornecer energia para o nosso corpo, né? E a energia é utilizada de várias formas, né? Para a gente executar diversas funções no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia a dia, tá? Para a gente executar diversas atividades durante o nosso dia a dia, tá ok? E as características sensoriais também, né? Durante a fase de fabricação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte e manipulação, tá ok? Então, vamos passar. Então, continuando, os principais aditivos alimentares que a gente tem hoje no mercado. A gente tem os conservantes, né? Qual seria a função principal dos conservantes? Seria realmente aumentar a durabilidade do produto, né? Impedindo a sua degradação, né? Que ele se estrague com mais facilidade. A gente tem alguns exemplos aqui de conservantes, como por exemplo o cloreto de sódio, que nada mais é do que o sal de cozinha, né? A gente tem o ácido acético, que ele é extraído do vinagre. E a gente tem uma substância que se chama EDTA, né? Na verdade, ele é na forma de um sólido branco ou pode ser na forma de pó também, tá? Ele é muito utilizado, pessoal, na solução, na fabricação de alguns produtos, que eu vou citar para vocês. Na parte dos conservantes, essa substância chamada EDTA, ele é utilizado na fabricação de alguns produtos, né? A gente utiliza ele na fabricação de produtos de limpeza, de cosméticos, produtos para análise de água, tá? Então, pessoal, outro tipo de conservante que a gente tem no mercado é o propianato de cálcio. O que seria o propianato de cálcio? Ele é um inibidor de crescimento de fungos, né, e de algumas bactérias também. Então, ele é amplamente empregado na panificação, né, porque ele evita o crescimento desses fungos, a formação de mofo nos alimentos, ele prolonga a vida de prateleira do produto. Um outro tipo de conservante que a gente tem é o ácido ascórbico. O que seria o ácido ascórbico? Nada mais é do que a vitamina C, né, propriamente dita. Então, ele é bastante utilizado na indústria alimentícia, em virtude da sua elevada capacidade antioxidante, né? Além do seu poder nutricional, né, ele apresenta também uma ação antioxidante. O que seria essa ação antioxidante? Ele evita o escurecimento dos alimentos, né? Por isso que quando a gente faz, por exemplo, uma salada de frutas, é interessante a gente colocar uma fruta que tem a vitamina C, que é o ácido ascórbico, para evitar esse escurecimento, né? Então, geralmente a gente utiliza ele a laranja, a gente utiliza o limão, utiliza o abacaxi, que tem esse ácido ascórbico em maior quantidade, e dessa forma ele evita o escurecimento dos alimentos, né? Por isso que a gente fala que ele tem uma ação antioxidante. Ele evita que o oxigênio do ar escureça os alimentos. Então, ele também é utilizado na indústria alimentícia por esse motivo, né? Então, ele preserva o sabor, a cor natural dos alimentos e ele é utilizado como aditivo também em carnes curadas, né? Acelerando o processo de cura. Então, pessoal, um outro tipo de aditivo alimentar que a gente tem no mercado são os antimicrobianos, né? O próprio nome já diz, ele inibe o crescimento de micro-organismos, né? Ele é utilizado tanto em antibióticos quanto em alimentos também, né? Porque durante a produção dos alimentos, a manipulação,
o processamento, até mesmo as bancadas que são utilizadas, né? Se ela não for adequadamente higienizada, né? Então vai juntar bactéria ali naquele alimento. Então por isso que é interessante agregar o antimicrobiano, para evitar que essa proliferação de bactérias estrague o alimento com mais facilidade. Então os antimicrobianos também aumentam a vida de prateleira dos produtos, tá ok? As enzimas, os inibidores enzimáticos, né? Vou falar para vocês o que são enzimas primeiro. A gente tem naturalmente dentro do estômago enzimas, né? O que são essas enzimas? São partículas que aceleram as reações químicas dentro do nosso organismo, né? Elas aceleram o nosso metabolismo e de digestão e também impedem a ação, impedem as enzimas de realizarem transformações indesejadas nos alimentos, né? Nas características dos alimentos, né? Sejam através de micro-organismos ou de superfícies contaminadas, tá ok? Eu vou falar um pouquinho sobre dois outros aditivos alimentares, os acidulantes. Os acidulantes, eles são responsáveis por aumentar a sensação de acidez, né? Então, ele agrega valor ácido ao alimento, né? Então, a gente tem alguns exemplos desses acidulantes no mercado. O ácido cítrico e o ácido fosfórico, que eu já vou falar sobre eles mais pra frente, né? Mas são geralmente empregados em sucos, em pó, em refrigerantes, tá ok? Alimentar são os emulsificantes, né? Eles têm a propriedade de conferir uma homogeneidade à mistura, né? Ele geralmente é empregado para bolos, para sorvetes, né? Então a gente tem aqui alguns tipos de emulsificantes e tem os espessantes também que têm as mesmas propriedades. A diferença é que os espessantes geralmente são empregados para aumentar, melhorar a consistência, uma consistência mais pastosa, deixar uma consistência mais pastosa no alimento, né? Tem pessoas, principalmente os mais idosos, eles têm dificuldade em deglutir, em engolir, engasga com muita facilidade. Então, dessa forma, adiciona-se algum tipo de espessante, que pode ser natural ou artificial, ao alimento que ele vai consumir, e dessa forma o alimento ele cria uma consistência mais pastosa, né? Por exemplo, alguns tipos de espessantes que podem ser adicionados. O amido de milho, a farinha, para criar aquela consistência mais pastosa no alimento, para melhorar a deglutição. Tem alguns espessantes industrializados também, né, que eu não vou me ater muito a isso nesse momento, né, mas também são pós que são agregados ao alimento de forma que ele cria uma consistência mais pastosa, facilitando a deglutição sem proporcionar o engasgo, tá ok? Outro tipo de aditivo alimentar são os corantes. Né? Os corantes é simplesmente para conferir cor ao alimento, tá ok? Ele não agrega nenhum valor nutricional ao alimento, ele simplesmente confere cor. Então é feita uma mistura de cores, até mesmo cores que não existem na natureza, é capaz desses corantes criarem outras cores também, tá ok? Mas a gente tem também os corantes naturais, né? Que são aqueles corantes à base de urucum, à base de açafrão, né? Todos esses corantes também auxiliam para colorir os alimentos, tá ok? Então a gente tem também outro tipo de aditivo alimentar que são os flavorizantes, amplamente utilizados na indústria alimentar, sobretudo para fabricação de guloseimas, né? Porque eles realçam o sabor, às vezes um pirulito, um sabor mais azedinho, né? Uma bala, então realça o sabor dos alimentos, tá ok? Então um tipo de flavorizante que a gente tem também, muito conhecido, é o glutamato monossódico, tá ok? Eu vou falar também um pouquinho sobre os adoçantes, né? Eu já passei para vocês uma listagem de adoçantes. E eles também conferem a propriedade de adoçar o alimento, né? Substituindo o açúcar. Então, geralmente, eles podem ser na composição líquida ou em pó, né? Então, a gente tem diversos no mercado. A gente só tem que tomar cuidado com o tipo de adoçante a ser escolhido, né? Como eu disse para vocês anteriormente. Evitar aqueles à base de ciclamato de sódio e consumir aqueles à base de estévia, sulfame-K, sucralose, que são os mais indicados, tá ok? Pessoal, antes de passar para os aditivos umectantes e antiumectantes, só explicando um pouquinho mais sobre o glutamato de sódio. Então, além dele conferir esses sabores, as guloseimas, ele também confere sabores aos outros alimentos, né? Uma série de temperos, de sopas prontas, né? E muitos outros alimentos, eles contêm essa substância, que é o glutamato monossódico, justamente para realçar o sabor, tá ok? Então vamos falar um pouquinho dos umectantes. Umectantes, o próprio nome diz, acrescenta um pouco de umidade ao alimento, né? Para que não fique aquele alimento muito ressecado, tá ok?
Então, os umectantes, pessoal, eles são responsáveis por manter a umidade do alimento. E os anti-umectantes é justamente o contrário, para a gente retirar a água e prolongar ainda mais a vida de prateleira do produto, né? Então, a gente tem o principal exemplo aqui, que seria o tempero em pó, os temperos em pó, né? Na maioria dos casos, tá ok? Então, as principais vantagens e desvantagens, né, de se utilizar os aditivos alimentares. Como eu falei para vocês, quanto mais natural possível a alimentação for, é melhor para a saúde. Mas, infelizmente, a gente não tem como consumir uma alimentação toda natural. Então, a gente tem que introduzir esses produtos industrializados, né? E dessa forma ingerir esses aditivos alimentares, tá ok? A gente só tem que tomar cuidado na hora de escolher, né? As principais vantagens: prolongamento da vida útil dos alimentos, que é a função principal dos aditivos alimentares, né? Fazendo com que eles tenham maior período de conservação devido à introdução desses aditivos alimentares dentro do produto. E também garantia de segurança, né? Uma vez que você utiliza ali o antimicrobiano, ele evita que o alimento ele mofe com mais facilidade, evita que ele se estrague com mais facilidade, que prolifere bactérias e o alimento se estrague com mais facilidade. Então, essa é uma vantagem da utilização do aditivo alimentar no alimento, né? E também realça o sabor, né? A textura, melhora a aparência do alimento, tá ok? Eu falei pra vocês, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Para poder utilizar esses aditivos alimentares, porque ele, em excesso, né, como tudo em excesso, pode ser prejudicial à saúde, principalmente os aditivos alimentares, né? No caso, o consumo descontrolado, ele pode causar o quê? Risco de desenvolver determinados tipos de cânceres, tá? Hipersensibilidade alimentar, né? Reação desencadeada por alergias, né? Às vezes a pessoa desenvolve alergias devido ao excesso daquele produto no organismo, né? E as substâncias que estão dentro daquele produto. Por isso que a gente tem que ter um pouco de precaução. Sempre que possível, como eu falo e sempre friso, né? Alimentação o mais natural possível. Mas na impossibilidade, infelizmente não tem como ser toda natural a nossa alimentação, a gente utilizar com moderação esses aditivos alimentares e sempre que possível tentar eliminar mesmo, né? Utilizar mais temperos naturais, né? E deixar de lado um pouco esses temperos industrializados, tá ok? E isso vai trazer um benefício muito grande para a nossa saúde a longo prazo. E levar como estilo de vida também, tá ok? Obrigada a todos e uma boa tarde.